Muito boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que nos escutam através desse canal que temos como proposta estarmos conversando, dialogando sobre as questões relacionadas à fé cristã. E nessa tarde de hoje eu quero convidá-los a nós tratarmos de um assunto extremamente relevante. E eu pergunto a você, a Bíblia, ela é confiável no formato que ela se encontra hoje? E para isso, eu quero compartilhar com vocês algumas questões relacionadas a esse tema e acompanhem conosco. A Bíblia, poderemos fazer um outro vídeo relacionado a essas duas diferenciações. Ela existe em dois formatos. Quais são? A Bíblia protestante e a Bíblia católica, onde a Bíblia católica tem alguns livros a mais, os livros chamados apócrifos. Então, se você quiser saber mais sobre esses detalhes, você coloque um comentário e peça que estaremos em breve fazendo um novo vídeo. Mas o que queremos conversar com vocês hoje é sobre a Bíblia protestante. No formato em que ela se encontra hoje, a configuração, ela é confiável, ela recebeu modificações. O que é que você acha? Traremos alguns detalhes para enriquecer o seu conhecimento acerca disso. Então, o que nós temos é que a Bíblia evangélica ela é composta por 66 livros, divididos em dois grandes blocos. O primeiro está contido no Velho Testamento ou Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico e uma parte em aramaico, e o Novo Testamento, que foi escrito predominantemente em grego. O termo Bíblia vem do latim biblos, que quer dizer conjunto de livros. E esse conjunto de livros, ele foi escrito em diversas classes gramaticais. Existem livros de sabedoria, existem os salmos, livros de cânticos, existem os livros históricos, existem cartas pastorais, cartas gerais, livro profético. Então, a Bíblia protestante ela está com essa configuração. E os protestantes, assim como eu, diga-se de passagem, entendem que a Bíblia ela tem uma inspiração divina. Por quê? Porque é bem verdade e saiba disso. Ela foi escrita num período de aproximadamente 15 séculos, aproximadamente, portanto, 1500 anos, por cerca de 40 escritores de diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes níveis sociais e intelectuais. Contanto, a Bíblia ela preserva uma harmonia na sua história relatada. A gente vê que o principal tema da Bíblia é a história do Criador, um Deus criador de todas as coisas e a sua criação, que entendemos ser eu e você, seres humanos, e as criaturas que tudo Deus criou e toda a natureza. E sobre esses demais assuntos, sobre a divindade da Bíblia, é fato que, no entendimento evangélico, a Bíblia ela foi escrita, sim, utilizando das capacidades humanas, mas Deus foi quem guiou todos esses escritores, inspirou-os a escrever através do Espírito Santo. Toda a vontade de Deus, todo o desígnio de Deus foi permitido e direcionado pelo próprio Deus através dos escritores a registrarem a vontade desse Deus para nós, seres humanos. E percebam, lá em 2 Pedro, a segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro, no seu capítulo 1, versículos 20 e 21, vai dizer que, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura também provém, ou melhor dizendo, de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então,
entendemos que a Bíblia ela é um livro humano, porque foram utilizados seres humanos, contudo, o autor principal da Bíblia é o próprio Deus e ele é um livro divino. Nós trataremos sobre esse aspecto da divindade da Bíblia quando a gente percebe a diferença da influência da Bíblia na vida do ser humano em relação a demais outros livros de outras áreas do conhecimento humano. Então, a gente vai ver também, eu quero que você preste atenção, que além da própria Bíblia, do próprio relato bíblico, como a vontade de Deus para a humanidade, outras fontes também corroboram para que a Bíblia seja algo confiável. A exemplo, a natureza. As Escrituras vão nos dizer que é obra da criação de Deus. Tudo foi criado por esse Deus Criador. A história também vai nos mostrar que relatos contidos, diversos relatos contidos, no texto bíblico, a história comprovou, como por exemplo a existência de reis, de povos, dentre outras coisas. Também relatos arqueológicos é uma outra fonte considerável que atesta a veracidade de todas ou a maior parte dos relatos bíblicos. Todas, daquilo que foi descoberto na arqueologia, corrobora com aquilo que a Bíblia vai nos dizer. Então, a precisão histórica e arqueológica, como os lugares, costumes, existências de reis mencionados, foram comprovados por essas descobertas arqueológicas e também pela história. Então, para que você tenha uma ideia, por exemplo, acerca da Bíblia e da veracidade e do quanto ela é significativa na história da humanidade, cerca de 5.686 mil cópias dos manuscritos originais da Bíblia já foram feitos. E, pasmem, dessas quase 6.000 cópias, ou seja, 5.686, exatamente dizendo, quando elas são colocadas umas com as outras, comparadas, aproximadamente 99,5% dessas cópias estão exatamente iguais umas às outras, numa consonância impressionante, o que demonstra que a Bíblia ela não sofreu alterações ao longo do tempo, porque ela é precisamente aquilo que Deus estabeleceu para um relacionamento sabedor entre o ser humano, entre a criatura, entre seus filhos, com ele próprio Deus. Foi a maneira que Deus escolheu para se relacionar com o ser humano de forma direta, de forma imanente, não apenas transcendente, porque o nosso Deus, um Deus pessoal, ele é transcendente porque ele está onde é devido a ele, no seu trono, comandando toda a história da humanidade, todos os fatos, mas também ele é imanente, porque na pessoa do seu Filho amado e bendito Jesus Cristo, ele se fez carne, habitou entre nós e fez parte da história da humanidade. É tanto que Jesus Cristo, o próprio Verbo, encarnou e esteve conosco. A história foi dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. E a Bíblia, ela retrata essa grandiosa história, que desde o início apontava para um Salvador da humanidade, humanidade que precisava dessa salvação por ser falha diante das suas oscilações no seu comportamento, no meu comportamento. Por isso, Jesus Cristo veio e a Bíblia relata do início ao fim a passagem desse grande rei, desse grande salvador, até a consumação dos tempos, que será a sua segunda vinda. Então, a Bíblia, ela de fato, ela traz esses aspectos para vocês terem uma ideia, desses 99,5% de exatidão, nos 0,5% que nos restam, tem pequenas discrepâncias apenas, irrelevantes pela porcentagem, mas discrepâncias apenas na escrita, na ortografia e não nos relatos em si.
na essência do relato bíblico, nós não encontramos nenhuma espécie de contradição. Naquilo que às vezes é atestado uma determinada contradição, não altera o fato bíblico a ser considerado. Mas o que a gente vai perceber, por exemplo, em termos de manuscritologia, que é o que verifica a autenticidade, a veracidade daquilo que foi escrito, uma segunda obra que fica abaixo da Bíblia. A Bíblia ela é o livro mais traduzido e mais lido em todo o mundo. E o segundo é a Ilíada de Homero, uma obra grandemente incentivada para a sua proclamação e a sua expansão, porque era uma obra de origem e na língua grega, e a gente vai ver que não passa de 20 manuscritos, enquanto a Bíblia quase 6.000, exatos 5.686 cópias dos manuscritos originais da Bíblia. As obras, por exemplo, de Platão, apenas 7 cópias também, 7 cópias dos manuscritos originais das obras de Platão. Historiadores como Tácito, Suetônio, Flávio Joséfo têm cerca de 20 cópias de seus manuscritos traduzidos. Então percebam a diferença gigantesca entre o que a Bíblia apresenta e uma breve porcentagem apenas, repito, de pequenas discrepâncias nos escritos, na ortografia, coisa que os estudiosos da manuscritologia vão atestar que pode ter sido uma falha, um erro no momento em que os escribas estavam ali fazendo a transposição dos textos. Então, meus irmãos, vocês que nos ouvem, que a gente precisa entender e considerar. Quando às vezes é dito que a Bíblia não é um livro confiável, quando a gente vai olhar para outras obras da humanidade, obras filosóficas, obras históricas, nós poderíamos e teríamos, por exemplo, que desconsiderar esses escritos antigos, que a Bíblia, com essa infinidade de traduções, tem uma mínima porcentagem de diferença naquilo que ela apresenta. Nem de longe esses outros escritos se aproximam da confiabilidade da Bíblia. Levando em consideração que a Bíblia, inclusive, sofreu grandes perseguições. Um imperador chamado Diocleciano, do IV século, cerca de 330 anos depois de Cristo, perseguiu os cristãos, mandando matar todo aquele cristão que fosse encontrado com a sua Bíblia, e mandou queimar todas as Bíblias. Percebam a diferença entre a perseguição e o próprio Deus. A gente vê isso guiando o seu povo na história e mantendo a sua palavra acesa para que chegasse a mim e a você. E um grande aspecto da Bíblia que nós também podemos considerar são as profecias cumpridas de forma detalhada, especialmente em referências à vida, à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. E elas estão registradas exatamente nas Escrituras e também por alguns historiadores. Nós vemos que um dos principais critérios para atestar a veracidade de acontecimentos e textos ao longo da história, textos que foram escritos, é a possibilidade de investigar e comprovar sobre esses fatos que são narrados e escritos em determinados documentos. E a Bíblia, ela se propõe, inclusive, a fazer essa verificação da veracidade daquilo que está contido nela, com base, inclusive, nesses critérios acadêmicos de investigação. E um desses principais critérios a serem analisados é justamente essa questão de verificar se de fato, historicamente, algo aconteceu. E o apóstolo Paulo, lá na primeira carta dele à igreja de Corinto, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 14, Paulo vai nos trazer a seguinte afirmação:
E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é em vão a nossa fé. Percebam, irmãos, o quanto de confiabilidade a gente extrai de uma afirmação dessa, porque Paulo fazendo esse tipo de argumentação de um fato tão relevante histórico que indubitavelmente é um dos pilares essenciais para a fé cristã, sem esse pilar, o cristianismo não existiria, não faria o menor sentido. Não sei se vocês concordam comigo. E Paulo, sem nenhum receio, suscita que desde aquela época já deveria se perguntar: Cristo verdadeiramente ressuscitou? E a ressurreição de Cristo é verdadeira? Claro que sim. A história comprova. Flávio Josefo, por exemplo, um historiador do primeiro século, vai falar sobre Cristo e a sua ressurreição. Suetônio, um outro historiador, vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Podemos, contudo, comprovar que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. Então, a gente pode dizer que a Bíblia, além de toda a sua confiabilidade, um aspecto especial que eu quero convidar você a refletir sobre ele comigo, é o poder transformador que essa mensagem divina traz para o ser humano. A mensagem bíblica resistiu a milênios de perseguição e contínua transformação de pessoas cada vez que se aproximavam dessa realidade, mudando o caráter de milhões de pessoas, mudando comportamento, mudando histórias, mudando famílias, mudando realidades. O cristianismo perdura durante séculos e séculos. A história permanece preservada nas escrituras que nós dizemos e cremos que é a Bíblia, a própria palavra de Deus. Então, ao longo da história, repito, essa transformação existente na prática de vidas que tem um encontro verdadeiro e genuíno com essa palavra, a palavra que é o próprio Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E uma breve ilustração para que nós estejamos concluindo essa meditação, esse aprendizado, e agradecemos desde já a sua presença, o seu acompanhamento. Espero que tenha sido relevante e edificante para a sua fé e para sanar alguma dúvida que eventualmente você tinha sobre essa questão da Bíblia. É um livro que, ou melhor dizendo, um vídeo que estamos fazendo de forma curta, de forma breve. Se você desejar, comente, dê sugestões que estaremos fazendo para compartilhar com vocês. E a ilustração que eu trago é que o conhecido reformador Martinho Lutero, tão conhecido pela reforma protestante, foi um dos proponentes dessa reforma quando ela eclodiu. E Martinho Lutero, ele, certa vez andando pelas ruas da Alemanha, ouviu uma voz de uma mulher que ele bem conhecia, porque essa mulher, na verdade, havia sido um caso extraconjugal que Lutero infelizmente tinha tido há um tempo atrás. E ele, ao ouvir a voz daquela mulher, nesse momento Lutero tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, e ele reconhece a voz daquela jovem que falava: Lutero, Lutero, sou eu, você não me procurou mais, o que houve? E aí Lutero olha para trás e de repente sai correndo, e diz aquela mulher correndo em desembalada carreira, se distanciando daquele pecado que estava querendo engodá-lo mais uma vez. Mas aí Lutero dizia: eu sei que é você, mas não sou mais eu. Cristo me transformou. Por favor, me esqueça, sou outra pessoa agora em Cristo. Então, finalizo esse breve estudo falando sobre esse poder transformador que a Bíblia traz para a vida de cada um, de cada uma que decide ter esse relacionamento constante de aprendizado com a Bíblia, e dizer a você que sim, a Bíblia é confiável. As fontes históricas, arqueológicas, a natureza,
tudo aquilo que Deus fez apontam para as verdades bíblicas. Que o Senhor abençoe sua vida, a sua família, aquilo que Ele colocar em suas mãos, e que você entenda e aprenda que a proposta de Deus para você é que aprenda mais sobre Ele, se aproxime dEle e que tenha um verdadeiro relacionamento com o seu Criador. Muito bom estar com você e curta, comente e compartilhe o nosso vídeo. Será motivo de alegria ver que você está participando, está dando a sua opinião acerca dessa proposta de trabalho para que nós estejamos nos edificando na nossa caminhada cristã e também na nossa vida enquanto filhos de Deus. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Muito obrigado pela sua companhia.